Oi, gente, tudo bem? Vamos iniciar aqui a nossa live. Enquanto as pessoas vão chegando, eu vou aqui colocar o nosso título, né? Fixar o nosso tema de hoje. Vamos aguardar o pessoal chegar. Enquanto isso, eu vou colocando. Amanda, bem-vinda. Tami, bem-vinda. Estava aqui fixando o tema. Enquanto isso, vocês estão chegando, eu vou colocar aqui um efeitozinho. Cairo, seja bem-vindo, boa. Cadê? Gente, subiu um negócio aqui. Vai ficar assim. Gente, subiu, eu não tô conseguindo descer. Ok, pronto. Saiu o efeito. Volta o efeito. Que engraçado, gente. Eu não consigo abaixar a tela. Vai ficar assim, fica subindo aqui. Boa, seja bem-vindo. Amanda, boa noite. Tami também. Né? Sejam bem-vindos, né, ao nossa primeira live, né, do Instagram Conectando Caminhos, né, o quadro O Espiritismo Responde, que era, né, do NEB, agora a gente está aqui, né, no Conectando Caminhos, que faz parte também, não deixa de fazer parte. E é isso, gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e vou dando início, né, porque eu sei que essa live vai ficar gravada, tanto que vai ficar disponível aqui no Instagram, como disponível também no YouTube. Então, eu já vou deixando aqui o nosso, nosso ensaio inicial. E eu fico muito feliz realmente de estar aqui com vocês. Hoje a gente vai estar falando sobre a morte, né, numa versão bem ampla, né, numa visão espiritualista, espírita. E a gente vai entender um pouquinho sobre esse assunto, tá certo? Então, quando o pessoal vai chegando, a gente vai fazendo a nossa prece inicial. Então, quero convidar você que está chegando agora a fechar os seus olhos, né, para a gente poder estar se conectando ainda mais com, né, os amigos de luz, com a divindade, né, fazendo essa conexão de terra a céu. Tá bom? Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? O áudio está muito bom, porque hoje eu não estou com fone, né? Então eu não sei se vai ficar legal o áudio. Mas é isso, gente. Quando vocês respondem, vamos fazer a nossa prece. Deixa eu só colocar aqui. Vamos lá. Vamos fazer aquela respiração só para a gente manter-se, né, no momento presente, para irmos já nos conectando, nos mantendo em vibração positiva. Amado Deus, Pai e Mãe, Criador de todo o Universo, agradecemos por este momento e pela vida. Agradecemos por estarmos aqui, Senhor, no intuito de compreender as vertentes espirituais, a única verdade que temos da nossa eternidade espiritual. Obrigado, Deus, por todo o conhecimento trazido pelos nossos irmãos mais adiantados. Obrigado, Deus, por toda a ciência espírita e espiritualista que nos esclarece de maneira muito ampla, né, abrindo os nossos olhos e ampliando o nosso horizonte. Obrigado, Deus, por todos os trabalhadores que se encontram na face da Terra, desempenhando cada um o seu papel, a sua particularidade, a sua missão. Que sejamos também, Senhor, capazes de segurar essa enxada e trabalhar nesta seara maravilhosa que é de semear o bem, sempre trazendo o amor e a construção do melhor. Abençoe a nossa live, que possamos compreender hoje, como sempre, a eternidade espiritual e que não precisamos ter medo, porque é o destino mais belo que temos, é voltar à nossa casa espiritual. Obrigado, Deus. Abençoe todas as pessoas que estão ouvindo, né, assistindo esta live também, seja aqui agora no Instagram, como depois que vai ficar salva, e no YouTube também. Obrigado, Deus, por tudo. Que assim seja. E é isso, gente, né? Sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Beto, né? Estou aqui responsável por este Instagram Conectando Caminhos, que tem o objetivo de nos conectar ao amor, tá certo? Hoje a gente vai estar falando de ops, morri, e agora? A morte, né? Quantas pessoas pensam, né, sobre o assunto e se ficam totalmente aterrorizadas?
Muita gente, né, quando fala no assunto morte, chega a dar aquele tremelique, ou Deus me livre, né? Porque a gente tem logo aquelas imagens, né, tenebrosas, terríveis, né, que é daquele ser, né, como a foice, né, justamente esperando o momento que a gente está perto de desencarnar para tirar, né, a nossa vida. E a gente vai compreender que não tem o porquê da gente ter medo, né, que é algo tão natural. Né? A única certeza que nós, seres humanos, temos a partir do momento que nascemos é que um dia iremos morrer. E é isso que a gente vai estar descobrindo, né? O porquê do temor. Eu separei algumas perguntas que foi me enviada e eu vou estar respondendo, né? Eu fiz uma introdução. Eu vou estar baseando toda essa live no livro Morrer Não é o Fim, de Admir Serrano. Também Visões no Leito da Morte, de William Barret. E também o estudo do Livro dos Espíritos, questões 149 a 153, e também a primeira parte do livro Céu e Inferno, né? E além de algumas informações sobre a morte lá no Wikipédia. Então a nossa live vai estar toda baseada nisso. Eu preparei aqui uma apostila maravilhosa, enumerei algumas questões, como eu não tenho memória de elefante, e eu vou estar lendo no momento necessário, bem curtinho, trechos de alguns livros, bem curto, mas que vai ser de grande serventia, e eu espero que vocês, assim como eu, sintam paz de quando eu estava estudando sobre este assunto, porque eu me senti totalmente em paz, né? Que a gente às vezes teme algo que é tão belo, né? Entre aspas, para algumas pessoas, né? Acaba tendo um final muito legal, mas a gente vai descobrir isso ao longo da nossa live. Primeiro, para a gente estar dando uma introduzida, gente, toda vez que a gente fala em morte, a gente lembra dessa figurinha aqui, né? A gente fica pensando, meu Deus, a primeira imagem que a gente vem é dessa criatura, né, um ser, né, com face de caveira, né, com uma foice, e que está ali esperando, né, a gente morrer para poder levar a nossa alma. E aí as pessoas ficam aterrorizadas com a morte porque lembram dessa criatura, então a gente, se essa criatura vem buscar a gente, claro que eu trouxe uma imagem mais bonitinha, né, que é o penadinho lá do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, mas as imagens que a gente sabe que estão por aí, que circulam na internet, não são nada legais. Então isso aterroriza as pessoas, né? Então aí vem a primeira questão, né, que eu vou estar trazendo para vocês, que é: por que tememos a morte? A morte existe, né? Então a primeira pergunta é: essa figura que existe? Então, para a gente entender de onde surgiu essa figura e por que temos essa figura aqui, a gente vai lá para a história. No início da humanidade, gente, né, os seres humanos, nas primeiras civilizações, eles acreditavam e tinham uma leve, né, intuição de que existia algo além dessa vida e que a morte, né, acontecia. Claro, porque a gente também via que outra pessoa morria, né? Não tinha como ressuscitar aquela pessoa novamente. Então eles começavam a perceber. Até lá nos Homo sapiens, nos Australopithecus, eu acho que eles já percebiam que eles tinham um prazo, né? Porque morriam. Então eles viviam um instinto de autoconservação, né? Para poder tentar sobreviver o máximo que podia. E aí as civilizações foram aumentando, né? Foram evoluindo, digamos assim, e chegando, né, na mentalidade de que tinha uma leve intuição. E aí começaram então a supor, ter crenças, né, do que poderia ter além da vida, mas sempre colocando questões baseadas no que você já tem de material, no que já vimos, né? Ou seja, tudo aquilo que as crenças lá no início, as primeiras civilizações colocavam, né, como pensamento do que é depois da morte, eles colocavam baseando-se naquilo que eles tinham conhecimento. Querendo ou não, nós espíritos trazemos uma bagagem, né? Então a gente já tem uma leve intuição, algo na nossa consciência que nos fala que existe alguma coisa, né? E isso provoca um temor e ao mesmo tempo um conforto. Mas eles não tinham ainda essa compreensão que temos hoje. Chegando lá nas civilizações greco-romanas, né, que é justamente quando começam a ter aquelas manifestações artísticas gregas, né, que eles começam a associar, né, as coisas da natureza relacionadas a deuses e aos planetas, foi quando surgiu, né, essa imagenzinha aqui, que eles basearam-se numa imagem cadavérica, né, a morte, eles associaram a um ser com um aspecto de caveira, né, vestido uma túnica preta, carregando uma gadanha, né, uma espécie de foice, que estaria ali para romper o fio da vida daquela pessoa. E esse ser, ele é baseado, né, também ao deus Hades, né, que é o rei, o deus relacionado ao mundo dos inferiores, que para eles era Plutão, né? A gente sabe que os gregos eles tinham muito essa filosofia ligada com os planetas. E aí nisso, né, eles começam a avançar as civilizações,
E aí entra a questão da igreja hebraica, né, das religiões hebraicas, né, abrâmicas, que acreditavam que a morte era um anjo chamado Samael, que ele vinha, né, trazendo a destruição. Então essa é a ideia dos hebreus, né, vinda do judaísmo também. Então eles acreditavam nesse Samael, que no Novo Testamento vem dizer que é Satanás, né, que é o demônio. Então é o anjo da morte, como eles associam. E também tem, nos celtas, eles acreditavam que no bretão, que era uma espécie de espírito, que era a última pessoa que tinha morrido naquela vila, que voltava num aspecto totalmente pálido, alto, né, que ficava girando a cabeça em 380 graus, né, virando a cabeça, tipo coruja, e ele via tudo ali. Então ele tinha até essa noção de tudo, e ele vinha trazendo um carro, puxando com vários corpos de pessoas que já morreram, e quem ouvisse o barulho daquele carro estava prestes a morrer. Então, eles começaram a associar a morte com pensamentos, né, que eles deduziam, ou seja, mais uma vez a questão do achismo, né? Achava-se que era alguma coisa, relacionava-se a alguma coisa baseado naquilo que eles tinham na sua leve intuição. Só que avançando isso, né, vem chegando a visão das religiões, né? E o que acontece nas religiões? A morte, né, não perdeu-se, né, infelizmente, ainda aquele aspecto dessa criaturinha aqui, né, que continua, algumas pessoas, eles ainda falam do aspecto da morte, de que, né, a pessoa desprende, e aí dividiu-se duas opiniões. Primeiro, que a pessoa morre e vai ou para o céu, ou para o inferno, ou fica, né, no purgatório, ou as crianças que vão para o limbo, ou no caso de outras religiões que acreditam que a pessoa, quando morre, ela vira um sopro divino e volta para o Todo-Poderoso. E aí, gente, né? Aí a gente fica pensando. Essas ideias de céu, inferno, limbo, ser com uma foice, né? A questão do purgatório aterroriza, né? Ou que você nunca mais vai ver a pessoa com que você ama, e aí começam a gerar um estado de ansiedade. Então as pessoas começam a se preocupar e temer a morte, porque acreditam que ao morrer elas vão para algum lugar e não vão mais rever a sua família, ou vão para um sofrimento eterno, ou vão para... perde a sua individualidade. E aí, gente, o que vocês acham desse assunto, né? E aí vem lá Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, na primeira parte, eu separei aqui, e ele diz, primeiro, o livro dos Espíritos, em que há a primeira pergunta na questão 150. A alma conserva a sua individualidade após a morte? Os Espíritos respondem, sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse, né? A pergunta 150 continua. A alma não leva nada deste mundo? E os Espíritos respondem, nada mais que a lembrança e o desejo de ir para o mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego que tenha dado a vida. Quanto mais pura ela for, mais compreenderá a futilidade daquilo que deixou na terra. Os apegados materialistas, né? É o que eles vão dizer. E aí ele vem também na questão 151. Que pensar de que a opinião de que a alma após a morte retorna ao todo universal? E aí os Espíritos respondem, o conjunto dos Espíritos não constitui um todo? Quando está numa assembleia, fazes parte da mesma, e não obstante, conservas a tua individualidade, ou seja, essa ideia de que a gente morre e perde, vira um sopro divino, é errônea, a gente vai descobrir mais à frente por quê. E Kardec bota uma notinha aqui embaixo na questão da pergunta. Os que pensam que a alma, com a morte, volta ao todo universal, estarão errados se por isso entendem que ela perde a sua individualidade como uma gota d'água que caísse do oceano. Estão certos, entretanto, se entenderem pelo todo universal o conjunto dos seres incorpóreos de cada alma ou espírito é um elemento. Ou seja, essa ideia de que a gente vira um todo universal é errônea. Porque é como se fosse, né, Deus cria todos os seres, e aí a gente vive toda uma existência, a gente morre e volta para Deus. E isso vai acontecer com qualquer pessoa, seja ela boa ou má. Então, o que dizer de uma pessoa que vive toda a sua vida para o bem e uma pessoa que vive toda a sua vida para o mal? Essas duas pessoas vão manter-se no mesmo espaço, né, comungando da mesma energia, da mesma essência? Né? Não faz sentido. Então, que adianta você viver sua vida toda bela e a outra pessoa vive com todos os erros e vocês dois voltam para o mesmo destino?
não tem sentido, gente. Então, perder a sua individualidade, né? E além do que, você viver toda a sua vida, estudar, ter filhos, ter relacionamentos, e aí você termina a sua vida para nada, é uma visão muito materialista, de você não acreditar em nada, de você, né, achar que você vive apenas para aqui. E aí você perde até o gosto da vida. Eu vou gozar de tudo que eu tenho aqui, porque morrer acabou mesmo, então as pessoas não se preocupem em evoluir, não se preocupem em respeitar o próximo, não se preocupa, né, de cuidar da natureza, porque acha que a vida é só isso aqui, então não tem responsabilidade nos seus atos. E aí que mora o perigo, né, quando chega o momento da morte, porque a vida continua, gente. Né? E aí entra na outra pergunta, vamos lá. Então a gente já entende que a figura da morte, né, essa questão da foice, não existe, gente. Isso é uma ideia criada, né, um personagem, né, caricaturesco que não existe. É apenas uma criatura criada apenas para poder mais uma vez aterrorizar a gente, e a gente vai entendendo mais à frente. A segunda pergunta é: por que tememos a morte? Né? A gente teme a morte porque a gente não acredita muitas vezes numa vida futura. Quem não acredita numa vida futura vai temer a morte porque não quer perder esse momento aqui, não quer desprender-se do que você já tem afeição, sua família, né? Enfim, isso é a visão para os materialistas. Já para aqueles que têm uma religião e que acreditam na visão do céu e o inferno, essas pessoas elas vão estar totalmente apavoradas porque ou você vive sua vida no desespero para você conseguir merecer o céu, ou você vai para o inferno onde você vai sofrer eternamente. O inferno, gente, é uma visão criada, né? Tanto que no estudo do céu e inferno, Kardec faz uma pontuação muito interessante, que ele vem dizer que o inferno e o céu, o inferno pagão e o céu pagão, é igualzinho, né? Se você puxar para entender, o céu, né, e o inferno das religiões. Então, até lá no judaísmo, quando teve aquela perseguição, porque eles eram monoteístas e começaram a perseguir os politeístas, que acreditavam em vários deuses, querendo ou não, eles trouxeram muitas coisas para o monoteísmo, né, de outras religiões, porque a ideia de Zeus, Deus, né, a ideia, né, das esferas mais altas, né, de um lugar feliz, onde vai ter gozos eternos, onde vão ter banquetes. É a mesma imagem que a igreja prega com o céu, que você vai ter o banquete dos justos, que vocês vão viver eternamente, né, que você vai apenas ficar lá totalmente relaxado. E vem a ideia do inferno, né, que tem lá nos greco-romanos entendiam como o reino de Plutão, que era o reino inferior, onde as almas sofredoras eram levadas. Então, é a ideia do inferno também, né, que a gente tem, que é onde tem aqueles seres que vão estar castigando as pessoas. Gente, não faz sentido, né? Não existe um inferno e um sofrimento eterno. Essa ideia da pena eterna foi criada, né, com bases muito contraditórias e cheias de idealizações achistas, né? Porque eles não tinham comprovações. Então eles colocaram que eles achavam e viam em sonhos, muitas vezes, que na verdade eles enxergavam algo da questão do mundo espiritual, que a gente vai estar falando mais à frente. E aí o que acontecia? Essas ideias faziam com que eles acreditassem que após a morte, nessas visões que eles tinham, aqueles seres monstruosos castigando pessoas, né, era a realidade que as pessoas iam encontrar do outro lado, né, que era um sofrimento eterno. Só que se a gente for analisar, não seria justiça divina, nem justo Deus, né, deixar os seus filhos, né, como a própria Bíblia mostra e prega, né, que existem anjos, inclusive, que ele abre para olhar o sofrimento daqueles que estão no inferno. Gente, como é que Deus, Pai, Criador, todo o amor e bondade, conseguiria, né, entre aspas, estar em paz no seu reino enquanto outras pessoas estão lá gemendo e gritando o tempo todo? Será que ele que está em tudo não sentiria compaixão sobre essas almas? Né, se foi a sua própria criação? Então a gente começa a perceber que existe uma ideia muito humana, mais uma vez os seres humanos, colocando a sua idealização humana, o que eles enxergam, os seus sentimentos, as suas mazelas, os seus flagelos na divindade, colocando Deus como vingativo, como punitivo, como aquele que faz a lei né, olho por olho, dente por dente, tem ciúmes. Essa é uma ideia ainda muito infantil, né, da divindade. Deus, ele é profundamente amor. Então imagine um Deus que vai ver toda a sua criatura sofrendo e não vai ter compaixão, né? Não seria Deus, né? Então seria Zeus. Zeus, né, ele era totalmente um Deus, mas totalmente cheio de mazelas humanas, né?
tinha relações sexuais humanas, enfim, era totalmente voltado para a matéria humana. Só que Deus, como a gente conhece, né, doutrina espírita prega, é um ser totalmente puro, iluminado. É um ser, né, que a gente ainda não, a gente desconhece, mas que ele está em tudo, ama tudo, perdoa tudo, né? Não, na verdade, ele nem precisa perdoar, porque em nenhum momento ele se sente ofendido em nada. Todas essas ofensas somos nós, seres humanos, que trazemos. Então é uma ideia muito errônea. E essa ideia do céu e inferno faz com que as pessoas se sintam aterrorizadas porque elas não querem se separar dos seus cônjuges, dos seus filhos, das suas irmãs. Né? Como é que uma alma vai ter paz no céu sabendo que a sua mãe, o seu filho, o seu amigo, sua tia, sua namorada, seu namorado, sua esposa está no inferno? Né? Então não teria uma lógica. Então esse medo do céu e inferno faz com que as pessoas temam o momento da morte porque não sabem o que vai encontrar ou tem medo de encontrar o inferno. Né? Porque se encontrar o céu tudo bem, mas se encontrar o inferno. Né? E aí vem a questão também do limbo, né? Que é onde as crianças que não são batizadas vão porque elas não fizeram nem o bem nem o mal, então elas ficam vagando no limbo. Ó, outra ideia. Como purgatório, que é onde a gente, segundo algumas religiões, a Igreja Católica, por exemplo, prega que é o lugar onde as pessoas vão estar, né, esperando o juízo final quando Deus, né, quando Jesus vier e Deus fizer o julgamento. Só que outra coisa que não tem sentido, né, porque imagine as pessoas daquela época que não têm o acesso que temos hoje, né? Não seria um julgamento justo também. Então a gente percebe que existem muitas coisas que não batem, né? Então a gente tem que ter todo esse senso crítico e é o que traz a doutrina espírita quando ela traz as vertentes, né, explicando de um olhar muito mais amplo sobre essa questão do céu e inferno e da vida do outro lado, tá bom? E aí vem essa visão da igreja que eu trouxe, né, com a questão do porquê tememos a morte, que é o medo, a insegurança do que vem pela frente, por mais que a gente tenha uma ideia do que algumas religiões trazem, mas a maioria acredita realmente no céu e inferno e temem, né, esse sofrimento eterno. E aí vem a terceira pergunta. Tudo se acaba, né, que foi respondido no início com a questão do morreu virou essência divina. Né, é uma visão muito materialista. Por mais que é um passo a mais adiante, como Kardec diz, à frente do materialismo, porém se assemelha a ele, porque o materialista acredita que você morreu, acabou. Já a pessoa que acredita em Deus, que é um religioso, como algumas doutrinas evangélicas, que acreditam, né, em Deus, vivem uma vida voltada para as questões espirituais, porém acredita que quando morreu acabou. Então, no final, a consequência é a mesma. Por mais que acredite numa divindade, mas para o final, morreu acabou. Então, é a mesma visão materialista. Né? Então, Kardec fala que é algo muito parecido e tem uma similitude muito, muito grande. E aí, vem a outra pergunta que eu achei muito interessante trazer. Reencontramos, né, pessoas queridas, o que há do outro lado? E aí, para responder isso, eu trouxe algumas matérias de um livro muito interessante, que ele está no William Barrett, né? É um livro em inglês, mas está traduzido também, Visões no Leito da Morte. Ele era um doutor, né, que começou a perceber os seus pacientes no momento de desencarne, né, começaram a ver pessoas, né, de ser que estavam vendo familiares, vendo amigos, vendo a mãe, vendo o pai, e eles começavam a falar no momento da morte que eles estavam vendo alguém e os médicos não viam. Então eles começaram a perceber que isso acontecia muito no hospital aqui nos Estados Unidos. Então começou a fazer uma pesquisa, e essa pesquisa foi em 1959 até 1960. E aí ele fez um questionário e enviou, né, o Dr. Ozes, ele fez um questionário e enviou, né, para várias famílias para saber se eles ouviam esse mesmo relato de que essas pessoas enxergavam pessoas no momento da morte. E aí ele recebeu 640 respostas de familiares e mais de 35.540 casos de relatos médicos, né? Pessoas que trabalham em hospitais que vivenciaram, né, esse momento, né, de que as pessoas relatavam que viam pessoas no momento da morte. E aí, isso aí ele continua, né? E aí, dentre as 35.540 observações anteriormente citadas, né, que eu falei agora, o Dr. Ozes, ele encontrou 753 casos de exaltação de ânimo, ou seja, de euforia, né, do momento antes da morte, de felicidade, 884 casos de visões de lugares espirituais que as pessoas relatavam,
e 1.318 casos de aparições, e dessas 90 por exaltação de ânimo, por felicidade, 884 de visões de lugares espirituais, estou lendo de novo, gente, aparições, e dessas 90 eram por queridos, né, pessoas queridas. Eu acabei lendo de novo ali, porque é muito texto. Então, nesse processo, eles começaram a perceber que no momento da morte as pessoas viam pessoas, viam familiares, ou viam um lugar muito belo, começavam a ver um jardim, viam um hospital, viam um lugar amplo, né? Inclusive, esse livro traz muitos relatos de pessoas que narram ver a mãe, por exemplo, de uma mulher grávida que ela teve o filho no hospital e ela começou a morrer. E nesse processo de morte, a médica que estava cuidando dela, né, ela muito emocionada, disse que estava vendo alguém sentado em uma cadeira vazia na sala. E aí ela começa, né, a médica, mas eu não estou vendo ninguém. Ela tem, o meu pai está aqui sentado. E ela começa a ter alegria. Ela, nossa, ele está muito belo. E aí ela fala, né, que depois ela vê a irmã, que ela não sabia que tinha 3 semanas que havia morrido, porque a família preferiu não contar, porque ela estava numa gravidez de risco e tinha medo de que alguma coisa acontecesse com ela. E ela viu a irmã, né, para comprovar ainda mais a questão da vida após a morte, que ela não sabia que a irmã estava morta, e tanto a irmã como o pai vieram para acolhê-la no momento do seu desencarne. Então, o que acontece? O que há do outro lado no momento da morte? Tirando essa ideia de céu e inferno, a doutrina espírita traz planos espirituais, né, que são dimensões espirituais, ou seja, muito parecidas, cidades espirituais parecidas com a Terra, e existem as zonas inferiores chamadas de umbrais, que são locais, né, plasmados pela mente do espírito, né, diante da sua culpa, dos seus flagelos. Nesse momento, gente, as pessoas que se encontram, né, nos umbrais, elas estão ali porque elas têm a culpa, né, elas se sentem, muitas vezes cometeram muitos crimes, e é arrastada para aquela sintonia por uma questão de padrão vibratório. Não é porque ela é destinada, né, como se fosse o destino do céu e do inferno. Não. E a questão do mundo espiritual são cidades espirituais muito parecidas com a Terra, mas que existe uma vibração sutil e existe um acolhimento espiritual, né, de trabalhadores espirituais que se encontram lá. Então é muito parecido com a Terra. Eu volto a lembrar quando Jesus disse, assim na Terra como nos céus, né? Ou seja, assim nos céus como na Terra, porque tudo é muito parecido. Então quando a gente morre, né, que é com o título Ops, morri agora, né, a gente se encontra do outro lado. Quando você se encontra do outro lado, você descobre que você pensa, que você fala, que você sente dor, que você enxerga, né, e que não acabou. Você percebe que você tem plena consciência, né? E aí o que acontece? Com os espíritos menos adiantados, bate o desespero, né? Que vai, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Que aí você não sabe o que fazer. Você não pode voltar mais para o corpo, né? E você não pode mais, né, comunicar, porque as pessoas não vão te ouvir, a não ser que ela seja médio e consiga ter essa percepção espiritual. Então a educação para a morte é muito interessante. E vou falar agora como o processo do desencarne, para a gente estar chegando nessas questões do desencarne. Para a gente compreender um pouquinho sobre a questão do nosso corpo humano, eu trouxe uma imagem, né, de um corpo humano e os chamados chakras. Para quem não conhece, chakras são centros de forças, né, que está no nosso corpo, que chakra é a origem da palavra redemoinho, né, que fica girando, né, em determinado ponto, que é onde absorve as energias espirituais, as energias de todo o ambiente, né, é por onde chegam as energias, tanto divinas, né, como as energias do nosso próprio planeta. Então a gente está o tempo todo recebendo essas energias e também doando essas energias. Então a gente tem esses pontinhos aqui, coloridos, no alto da cabeça, na frente da testa. No alto da cabeça, coronário, frontal, né, que se encontra aqui na nossa testa, laríngeo na nossa garganta, né, relacionado aqui, cardíaco, que fica entre, né, o coração, esplênico, ou plexo solar, ou gástrico, que é relacionado às questões gástricas, né? O esplênico, aqui ele está no meio, mas o esplênico ele é nesse ladinho aqui da gente, do nosso corpo. Ele é desse ladinho, e tem o chakra genésico, que fica relacionado acima um pouquinho das nossas regiões genitais, que é onde libera as energias sexuais, criativas, sexual afetiva, né, que é a chamada as afeições dos nossos relacionamentos. Então a gente tem todo esse processo energético do nosso corpo. No momento da morte, gente, que a gente começa a desprender-se do nosso corpo, o nosso desligamento do nosso corpo físico, ele começa, né, por questões de baixo
para cima. Né? A morte começa de baixo, dos pés para cima. Alguns espíritas, né, alguns livros espíritas, né, como o livro Morri, né, A Morte Não é o Fim, que eu estava lendo, ele relata que os pés da pessoa esfria e as mãos começam o desligamento por aqui. Porque o que acontece? Nós temos vários corpos espirituais, mas no momento da nossa morte, a gente tem o físico e o perispírito, que é o que molda o espírito, né, o que dá forma ao nosso corpo físico. E esse corpo, muito parecido com o nosso, ele começa a ser plasmado na frente, né, do corpo físico. Parece confuso, mas eu já vou explicar para vocês. E cada chakra desse vai estar ligado com esse corpo. E a partir do momento que começa a desligar-se, né, começa a subir, né, o desligamento, vai morrendo de baixo para cima, as células vão morrendo, vai subindo como uma bola de neve, assim Emmanuel cita, né, os espíritos trazem, que vai subindo essa energia do nosso corpo como uma bola de neve, né, até chegar na cabeça, né, no nosso chakra coronário. E ela vai ficar aqui. Nesse momento, todo o desligamento do corpo ele vai acontecendo. Né? E aí a pessoa vai plasmando acima do corpo dela, né, uma outra figura. Agora eu vou explicar para vocês entenderem. Eu trouxe esse bonequinho, né, é o nosso corpo físico, né, digamos assim. E esse corpo físico, né, vamos supor agora que ele está morrendo. A pessoa está morrendo aqui, né, eu vou botar nessa posição. Eu botei o azulzinho relacionado ao espírito. Quando a pessoa começa a se desligar, vai formando em cima do corpo da pessoa mesmo, né, acima do seu corpo no momento da morte, vai plasmando a sua cópia, como se fosse uma xerox. Na verdade, é o seu espírito, seu perispírito saindo do corpo físico e sendo plasmado, ou seja, recolocado, construídos, né, uma xerox aqui em cima. O que acontece? No momento da morte, no seu corpo físico, né, deixa eu virar assim para a câmera, o espírito ele começa a aparecer acima do corpo físico, assim dá pra ver, né? O vermelhinho, digamos que é o corpo físico, e o azul é o espiritual. Nesse momento, gente, o seu corpo espiritual ele vai estar totalmente reconstruído, ou seja, fora do corpo, que isso acontece no momento do sono. Quando a gente dorme, a gente é ligado por esse cordão chamado cordão de prata, que nos liga no nosso corpo físico, que nos impede que nós morremos. A gente morre todas as noites, gente. A partir do momento que a gente dorme, que o nosso espírito sai do corpo, né, a gente desprende e vai, né, para a pátria espiritual, porém ligada ao corpo físico, né? A partir do momento que esse corpo ele é rompido, né, esse cordão aqui, a pessoa morre. Mas no momento da morte, o corpo espiritual, que alguns médios relatam que é de uma tonalidade azul, eu lembrei até de Gasparzinho, né, ele fica em cima do corpo físico. Esse processo não é rápido, é um processo muito lento. E nesse momento que isso vai acontecendo, muitas vezes a pessoa dorme. Ou essa pessoa começa a ter visões e começa a falar que está vendo espíritos, que está vendo gente no quarto, que está vendo a mãe, que está vendo a avó, que está vendo o tio, que já morreu. Todos começam a aparecer para essa pessoa. No momento da morte, a gente não é deixados sozinho. Todas as pessoas têm quem receba. Né? E aí o que acontece, gente? Nesse momento da morte, que o corpo, né, o espiritual sai do corpo físico, ele fica em torno de 48 horas ou 24 horas voando, dormindo, em cima do corpo físico. Quem é médio nesse momento consegue ver a construção. E o que eu achei muito lindo, gente, no relato dos espíritos, é que no momento que o espírito está acima do corpo físico no momento da morte, ligado pelo cordão de prata, né, ele relata um médio, né, deixa eu só ver qual é o nome do médium, gente, porque vale a pena dizer que isso está no livro Morrer Não é o Fim. Deixa eu só ver qual é o nome do médium. Aqui. Vamos lá, rapidinho. Cadê? É porque a apostilazinha é grande aqui. Vamos lá. Gente, eu perdi. Vamos lá. Dr. Hout. Ele viu, no momento da morte, o desencarne da tia dele e ele acompanhou durante essas 24 horas o desencarne da tia dele. Ele é um grande médium,
americano dos Estados Unidos, psicografou vários livros, fundou uma religião espiritualista, espírita nos Estados Unidos, e ele tem um trabalho muito bonito e era conhecido também como Paulo do Espiritismo nos Estados Unidos, pela forma como ele levava o espiritismo na forma de amor e caridade. Ele é um médium, muito psicografou, tinha psicografias, aconselhou muitas pessoas, enfim. E aí ele teve essa visão da tia dele. Ele relata que a tia dele, né, ele viu nesse momento o espírito sendo formado em cima do corpo físico, e isso também está no livro, né, dos médiuns, eu acredito no livro dos médiuns do Doutrina Espírita, fala sobre isso, justamente explicando esse processo do desencarne, e o espírito fica em cima do corpo, como uma xerox, como eu estava explicando para vocês. Nesse processo, gente, o espírito que está aqui plasmando, né, ele diz que, esse médium, ele dizia que ele via pulsar, toda vez que a energia do corpo ia sendo morta no corpo físico, ela ia subindo com uma bolinha de neve, ia pulsando. Lembra de Avatar, o filme de Avatar, que eles ficam numa árvore e que fica brilhando, né, pulsando, como se fosse uma energia subindo naquela árvore, e eles tinham uma conexão com a natureza, aquele brilho. Então, naquele momento de pulso, ele diz que é o que acontece no corpo físico para o espiritual. Vai subindo num cordão de prata que liga o espírito com o corpo físico no momento da morte, vai subindo uma energia direto para o espírito, como se fosse iluminando o espírito com toda a energia, vai fazendo um processo, né, subindo, como se fosse um pulsar do coração. E o corpo vai morrendo, né, vai chegando no estado de catalepsia, né, vai morrendo todas as células, vai desprendendo, né, porque todo o processo do físico, do espiritual. E aí, a partir do momento que o corpo morre, né, o que acontece? Acontece o rompimento do cordão de prata. E o espírito se levanta, né, e sai com quem ele estiver ali para acolhê-lo. Seja o familiar, seja um tio, amigo. E ele consegue ver o corpo físico que está no momento de morte. E esse médium, ele diz que ele viu o romper do cordão de prata da tia dele, viu ela se levantar, ela olhou para ele, sorriu e seguiu com a família que estava acompanhando e esperando ela. Então o momento da morte é basicamente isso, gente. Não tem nada de segredo. Acontece com todo mundo esse processo. Agora vem a questão. Uma pessoa materialista, ou voltada totalmente para as questões da carne, sexual, vícios sexuais, vícios de bebida, vícios de toda ordem, todos os excessos, uma pessoa que viveu sua vida com muita maldade, com desamor, né? Esse processo que eu citei aqui é um processo para pessoas que fazem o bem, que levam sua vida de maneira bondosa. Claro que a gente não é bondoso o tempo inteiro, a gente tem oscilações, mas que leva a sua vida de uma forma muito menos má do que outras pessoas. Então esse processo no coronário, ou seja, de mente com corpo físico e espiritual, acontece o rompimento e a pessoa levanta e sai. Às vezes acontece, às vezes a pessoa está confusa, enfim, mas isso depende do grau. Ele também fala que às vezes no momento que a pessoa está nesse processo aqui, esse desprendimento, a pessoa está dormindo, porque muitas não têm a capacidade de enxergar o seu familiar, porque vai entrar no estado de euforia, e aí vai atrapalhar o seu momento de desprendimento do corpo físico, e vai ser mais demorado. Já com a pessoa totalmente viciada, gente, muitas vezes o desligamento não é no chakra frontal, né, mente com mente, né, no coronário, né, e frontal, mas sim do gástrico, na região da barriga, ou genésico, que vai fazer com que o espírito sinta um pouquinho mais de desconforto, dor talvez, e vai se entrar em estado maior de perturbação por estar muito materializado. Então esse desprender vai ser um pouco mais complicado. Por isso, gente, a preocupação, né, dos espíritos com a cremação. Muitas vezes esse processo não completa rápido, né? Lembra aquele processo? Antes de cremar, necessita-se 72 horas, que é justamente o processo que realmente o espírito já desprendeu totalmente do seu corpo físico. Então uma pessoa que ainda é muito materializada e apegada à matéria, ela vai estar presa ao corpo. Vou responder aqui a pergunta de Laiane, que me mandou no privado, sobre se o espírito sente a decomposição do corpo, ou se sente dor, né? Que é algo que muitas pessoas têm medo. A morte dói, né? Os espíritos respondem que a morte não dói, né? A gente conhece muito a imagem, né, como eu citei no início, da morte que vem com a foice para tirar a vida, esse ser monstruoso, ou que você vai para o céu, para o inferno. Então isso assombra um pouco as pessoas. Mas, na verdade, o que acontece é o sono da morte. A gente não vê em filmes, em algumas
né, representações que a pessoa fala, nossa, eu estou com muito sono, né, e ela começa a querer dormir, eu quero dormir, a pessoa fala, não dorme, ou não vê a luz do túnel. Na verdade, é justamente o sono da morte. A morte é um sono. A gente não dorme, a gente não sente sono para dormir, que Freud, né, ele vem caracterizar até esse momento, esse medo da morte com o IDM, né, o IDM, que é justamente ligado aos nossos instintos de conservação, que é o que faz a gente ter medo da morte, que a gente quer viver e viver o tempo inteiro. Então, nesse rompimento do corpo espiritual com o corpo físico, né, que acontece de maneira extremamente natural, a morte é isso. A pessoa dorme, quando ela, grande parte dorme, né, ou fica mesmo que confusa, mas dorme. O espírito é plasmado acima do corpo físico, ligado pelo cordão de prata, né, que é o que o médium vem relatar até como umbigo, né, a gente pode até ligar como umbigo umbilical, que o neném nasce com umbigo e a gente nasce no mundo espiritual também com umbigo, que está ligado com o corpo e é rompido para poder tirar, né, aquele processo e iniciar a sua vida, né, a partir do momento que você deixa. É o que acontece no nosso corpo. A morte é isso. A morte não tem outra coisa, é isso aqui. O espírito desprende através do cordão de prata, se rompe e ele segue o seu caminho. E aí vem a questão, para onde o espírito vai quando ele segue o seu caminho? Vai de acordo com o seu merecimento e o que você fizer. Vou trazer um exemplo novamente, uma alegoria. Você está, né, vive numa cidade, você ganha muito pouco, você vive na Bahia, por exemplo, vou trazer eu vivo na Bahia, eu passei a minha vida toda trabalhando na Bahia e resolvo me mudar para São Paulo. Só que chegando em São Paulo, tudo é muito caro, eu não tenho como pagar, o dinheiro que eu tenho é muito pouco, então eu vou para onde? Eu vou para onde meu dinheiro pode pagar. E aí eu vou pagar o quê? Vou às vezes para uma casinha, numa viela, ou num barraquinho, não desmerecendo as pessoas que vivem em favela, que eu sei que favela tem lugares, tem casas muito boas também, mas uma região menos favorecida comparado a uma região muito mais favorecida, com prédios mais elaborados, com segurança mais elaborada, com maior facilidade. A mesma coisa acontece com o espírito. Ele vai de acordo com o seu merecimento. O que ele fizer para merecer é o que ele vai. Se ele não tiver muito merecimento, né, para chegar a uma região espiritual, ele vai para onde ele tem mais merecimento, ele vai ser arrastado para onde ele puder ficar. E se uma pessoa que vive totalmente para o mal, ela vai para um lugar que vai arrastar isso, arrastá-la para essa região, ou seja, os umbrais, que não é o inferno que as religiões falam, o inferno que as religiões pregam não existe, né? E isso é muito claro e explicado e comprovado no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Então o espírito ele vai para o umbral porque ele se encontra num estado de perturbação mental e ele vai ficar totalmente confuso, às vezes ele vai ficar totalmente na base, vivendo aquele sofrimento dele. Isso quando o espírito, agora eu vou transformar no espírito inferior. O espírito inferior, já que ele viveu totalmente lado a lado um com o outro, ele vai, né, vem comigo e vamos para regiões, né, que ele tanto, né, buscou. Vou dar um exemplo. Gente, o que você sonha muito todas as noites? Né? Reflita. Onde você sonha todas as noites, com situações que você sonha todas as noites, é justamente o momento, é o que você pode encontrar quando você chegar do outro lado. Porque você só vai para onde a sua vibração te atrai. Se você só sonha com coisas negativas, sendo perseguido o tempo todo com seres inferiores, ou com pesadelos o tempo inteiro, ou que você tem muita ligação negativa, é porque você está vibrando nessa faixa, então tem que mudar. Se você sonha com coisas muito positivas, trabalha próximo no mundo espiritual, você vai descobrir que a sua região que mais te atrai é essas questões. Então é uma questão de atração. Observe os seus sonhos que você vai observar para onde você pode ir se você desencarnar hoje, por exemplo. Tá bom? Então o inferno não existe. O céu também, como as religiões pregam, não existe aquele céu que a pessoa vai viver o banquete eterno, que tem anjos tocando lira. Gente, isso é uma criação também, baseada até nas religiões pagãs lá da greco-romanas, aquela idealização de Zeus, aqueles céus que eles chamavam de côncavos, né? Enfim, então o que existe são planos espirituais e que acolhe. Aí você pergunta, Beto, mas a pessoa vai sofrer o tempo inteiro no umbral? Não, porque não existe sofrimento eterno. Essa ideia de sofrimento eterno foi criado para atormentar as pessoas e as igrejas, né, manipular as pessoas, né, tê-la, né, de uma forma de conduzi-las, né, baseada nos seus preceitos. Né? Então eles criaram algo que assustasse o ser humano, né, que perdesse pelo medo, até porque era necessário, principalmente na época que isso surgiu, que foi criado, porque o ser humano era muito rude. Mas hoje em dia, acreditar em céu e inferno, acreditar que vai ter sofrimento eterno,
Infelizmente é uma ideia muito ultrapassada e está na hora da gente elevar, nova era está chegando e a gente não tem mais que estar com esse pensamento retrógrado não. Então o espírito, ele pode sim sair dos umbrais, né? E às vezes ele nem vai para o umbral. Uma pessoa, por exemplo, que é criminosa, nem toda pessoa que é criminosa quer dizer que ela vai para o umbral. Ela pode ser acolhida sim no mundo espiritual, se um familiar, alguém que está lá, tem afeição demais por essa pessoa e por merecimento, né, por essas pessoas, ele pode ser levado para ser cuidado. Então essa ideia também de que a pessoa vai sofrer eternamente, gente, vamos mudar esse pensamento aí. Então o que a gente vai encontrar do nosso lado espiritual é que primeiro a gente morre. Primeiro que morre, temos que entender, é o corpo físico, ou seja, o nosso revestimento. O espírito, ele vai ter plena consciência do outro lado. Então o corpo físico vai embora, né, volta para a Terra. Essa ideia também de que a gente nasceu do pó e vai voltar para o pó é uma ideia errônea também. É poético, mas não tem sentido e é totalmente contraditório. A gente não veio do pó e não vamos para o pó. Tá bom? A gente veio do plano espiritual, a nossa essência divina. Deus não criou como um sopro divino, ele teve um processo totalmente da maneira como ele cria, né? Com inteligência e amor. Não tem essa ideia de criou seres mais evoluídos. Estamos aqui na Terra para evoluir. Então nosso espírito vem para a Terra para a gente aprender e volta para o mundo espiritual para aprender também. Mas a nossa verdadeira casa é no mundo espiritual. Ah, Beta, se eu morrer eu vou para onde? Você tem casa no mundo espiritual. Se você está aqui hoje, você foi acolhido em algum lugar antes de você vir para cá. Então você deve ter um parente, você deve ter um amigo, um cônjuge, não sei. Alguém está lá e te ama muito e está te acompanhando. Então essa ideia também de que a gente morre e fica sozinho. Gente, ninguém morre e fica sozinho. Nesse livro, gente, eu não podia ler todos os relatos aqui, não tinha como trazer. Mas se puder, leia o livro. A morte não é o fim. Tem relatos lindos de pessoas que viram pessoas. Eu, quando estava lendo, me emocionava cada vez mais, porque é tudo que eu acredito, né? E é comprovado, né? Por incrível que pareça, é comprovado. Fez tese científica. Uma outra psicóloga, uma médica, né, na verdade, muito conhecida nos Estados Unidos também, ela estava indo fazer uma palestra sobre morte, justamente. E ela trouxe 5, né, situações de morte. Ela intitulou... Eu botei aqui. Cadê? Gente, sumiu. 5 estágios do morrer, que ela intitulou. Que ela fez a pesquisa com pessoas terminais em terminal, né, em fase terminal. E ela percebeu que as pessoas que recebiam a notícia que ia morrer, primeiro vem a negação, né? Toda pessoa que vai morrer, a primeira é a negação. Primeiro estágio. A negação. Não, você está errado, eu não vou morrer, não pode ser, porque eu, né? E aí o segundo estágio que ela vai citar, a indignação. Ah, porque logo eu, Deus, com tantas pessoas para morrer, fulano ali quer mal, eu deveria morrer, eu que vivo a minha vida de toda forma, faço coisas tão boas, e eu estou aqui doente, estou assim, eu vou morrer, começa a indignação. A terceira fase, começa a perceber, vem o pacto, como ela chama, na verdade ela chama de negociação. Deus, se você deixar eu viver mais, né, eu prometo que eu vou viver minha vida assim, eu começo a fazer promessas, né? É o terceiro estágio. O quarto, ela começa a perceber que o quadro dela piora, ela começa a ficar mais fraca, né? Ou seja, ela começa a sentir que está mais pezinho no mundo espiritual do que aqui. E o quinto estágio é justamente quando a pessoa aceita... quando a pessoa aceita, né, que vai morrer e aí fala, Senhor, né, eu já vou morrer mesmo, que seja feita a tua vontade. E é justamente esse momento que os espíritos aproveitam para, vamos agora. E aí começa aquele processo que eu expliquei aqui no início. Quem não viu, voltar para ver depois a live, que vai estar salva. O desligar do corpo espiritual com o físico. E é o momento que a pessoa começa a ver, gente, todo mundo vê pessoas familiares que já morreu. Principalmente quem tem merecimento e que sabe que a vida continua. As pessoas que ainda são muito materialistas, os espíritos não permitem ver porque ela pode prejudicar o processo. Mas o processo é o mesmo para todo mundo e a gente é acolhido. Então olha que bênção essa ideia de que a gente fique sozinho. Até mesmo aquelas pessoas muito más que morrem e que enxergam, né, seres inferiores do outro lado, ou que não vê ninguém, mesmo assim ela está sendo acompanhada por pessoas. Ela não pode vir por uma questão de vibração, mas ela não está sozinha. Tá bom? Gente, a gente chegou às 6h50, ainda tem um pouquinho para terminar a nossa live. Eu vou só ler o que vocês escreveram aqui, tá certo? E aí a gente, se puder, a gente volta. Se der tempo eu termino aqui, senão a gente volta. Espero que estejam gostando da nossa live, que esteja esclarecendo alguma coisa. Vamos lá.
Tami disse que a live tá baixa. Tá ruim, gente, pra vocês ouvir? Tá muito baixo? Comenta aí embaixo se meu áudio tá muito baixo. Qualquer coisa eu coloco o fone agora, tá bom? Vamos lá. Uma criança nessa dona morte. A Laine disse que tinha medo da morte, né? Essa ideia com a foice, né? A Alessandra e o Beto diz que eu tô um anjo nas nossas vidas. Ah, vocês que são, todos nós somos esse anjo maravilhoso. Laiane diz, nossas civilizações antigas associavam de forma negativa demais, até de que íamos sofrer e nos separar de pessoas que amamos. Verdade. É por isso que muita gente tem medo da morte, né? Não tem sentido essa ideia de nascer para tudo, se acabar no materialismo, nem que vamos voltar e perder nossa individualidade no todo. Na ideia de panteísmo, isso mesmo. Tudo tem propósito para estar aqui. Sinara disse que precisou sair, mas ela disse que assistirá mais tarde. Tá bom, Sinara. Caio disse, muito esclarecedor. Vamos lá. Laiane continua, interessante esse relato da separação entre o corpo e o perispírito no desencarne. É verdade, o sono é um treino para a morte, isso mesmo. Mas me deixou mais tranquilo em saber que não passamos por esse processo só. Pois é, gente, a gente sai para a morte todas as noites, como a gente viu na live lá no NEB sobre sonhos. A gente morre todas as noites, a gente fica com medo da morte, mas é o mesmo processo, aquele sono que a gente sente para dormir, é o mesmo processo. Dominguinhos, que disse que assistiu, não sei se está aqui com a gente, bem-vindo. Entrou muita gente aqui, né? Vamos lá. Tem gente que está dizendo que está muito bom. Laiane continua. Confesso que era esse meu medo de ficar sozinha, mas depois desse esclarecimento tão bom, eu fico até emocionado de saber que quão grande é a misericórdia e o amor de Deus por nós. Eu não sei se a gente tem tempo, eu acho que tem uma pergunta aqui que está vermelhinho. Está aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Nosso espírito desconecta totalmente da vida carnal ou consegue acompanhar os que ainda ficam, se é que me entende? Vou falar disso agora. E aproveito que já ia falar mais à frente, mas vou falar agora antes que a nossa live comece a contar o tempo de finalizar. Segundo esse médium, ele fala que as pessoas que temem a morte, as pessoas que têm medo da morte, era para você estar assistindo isso aqui. A pessoa que teme a morte, no momento que o espírito sai do corpo, né, com o cordão de prata que se rompe, o espírito, né, ele por ter medo da morte, ele percebe que tem consciência, e teve um médium, né, esse doutor, ele disse que teve uma experiência de quase morte, né, não sei se foi o mesmo médico, mas ele tem no livro, ele relata que teve uma experiência de quase morte. Ele morreu mesmo, o corpo dele morreu, parou, rompeu, não rompeu, acho que teve um processo aí, ele ficou inconsciente, na verdade, que se rompesse ele teria morrido, não teria como voltar. Ele ficou inconsciente e ele disse que se viu fora do corpo, ele disse que ficou voando, assim, parecendo um balão no quarto, e depois ele pousou no chão. E aí ele disse que quando olhou, ele viu o corpo dele, praticamente imóvel, os médicos gritando que tinha morrido, as famílias chorando, e ele disse que começou a passar entre as pessoas, ele disse que se viu nu, e viu as pessoas, né, começarem a falar, e ele disse que falava e as pessoas não ouviam. Ele disse que achou aquilo tão engraçado que a reação dele foi começar a rir. E ele começou a rir da situação, porque ele falou, gente, eu tô vendo tudo, eu não morri, tô acompanhando tudo. E aí, depois, ele acabou voltando pro corpo novamente, chamada experiência de quase morte, né? Tem muito isso com pessoas que entraram em coma, que ouvem, né, que percebem tudo. Alguns médicos falam, gente, que esse desprendimento do corpo, que a pessoa começa a ver, a ciência fala, que as pessoas começam a ouvir espíritos, é como dizer, nossa, fugiu a palavra. Uma ilusão, não uma ilusão, né, mas com perturbação. Na verdade, é uma confusão, uma perturbação, não é bem a palavra, mas é esse o sentido. Da pessoa, o cérebro começa a perder, né, vai morrendo os neurônios, e a ciência acha que essa é uma fantasia, né, que a pessoa tem no momento desse processo da morte cerebral. Só que não é isso, porque para a ciência ele acha que o cérebro morreu, acabou, mas o cérebro é apenas para o corpo físico, mas existe o campo mental, que é onde realmente os pensamentos residem, que vem os comandos para o cérebro, tudo está no espírito, não está no corpo físico. Isso aqui é apenas uma cópia, né, do espírito, o perispírito que plasma o corpo físico. Por isso que a gente fala na questão dos transexuais, que se enxergam como mulheres, né, os transgêneros,
Porque o perispírito dele, o campo espiritual dele, ele se enxerga feminino, é plasmado feminino, mas no corpo físico, né, ele está num outro corpo e ele quer mudar o corpo de acordo com o seu campo mental, e devemos respeitar, porque senão aquele espírito vai se sentir tão sufocado que ele vai procurar o suicídio para saciar aquele desespero de querer ser quem ele realmente é. Né? Então é uma prova até que o espírito passa, né, para poder passar a experiência. Então a ciência acha que morreu, acabou. E não é isso. O espírito ele continua. Eu vou contar um relato aqui, eu sei que talvez não vai dar tempo, mas eu finalizo com o meu relato, essa primeira parte da live. E o outro eu acho que vai ser bem curtinho pra gente finalizar. Eu lembro de uma vez que eu vinha, toda vez eu saía do NEB, às vezes eu estava saindo da casa de boa, e eu vinha caminhando para casa, eu vinha refletindo, meu Deus, como é morrer? Gente, eu juro por Deus, eu ficava o tempo todo falando, como é morrer, né? Eu ficava o tempo todo pensando, vou botar minha auréolazinha aqui, e eu ficava pensando, como é a sensação de morrer? Eu sei que eu já morri várias vezes, mas você sente o que no momento da morte, né? Isso passou-se semanas, eu com o mesmo pensamento, e eu esqueci disso. Dormi. Gente, eu acordei, né, no mundo espiritual, eu tinha plena consciência de que eu estava acordado, só que no meu sonho eu estava morto, eu tinha consciência que eu tinha morrido. E aí eu passava nas pessoas, né, e começava a encontrar as pessoas na rua, eu via Cara, eu via Sinara, via meus amigos na rua, e eu passava, gente, e eles chorando que eu tinha morrido, conversando com pessoas, Beto morreu. Eu falei, gente, eu não morri, eu tô aqui. E eu começava a falar, eu queria me expressar para eles, eles não conseguiam me ver, sabe? E eu comecei a sentir uma angústia, assim, sabe? Eu falei, meu Deus, eu morri, e eu não consigo, o que eu faço agora? Me bateu um pânico, mas aí eu lembrei que eu estudei no ERD, né, e no MEP, Mediunidade, Estudo e Prática, que quando o espírito pensa em alguma coisa, ele é automaticamente lançado para um lugar que ele pensou. Então eu comecei a mentalizar o centro espírita, e eu me vi na reunião pública. E aí eu vi meus amigos, né, que estavam tendo reunião, né, quando eu me vi, estavam todos no centro, e o centro estava coberto de pétalas de rosa, né, e eu queria me comunicar, e eles falando ainda que eu tinha morrido. E aí eu falei, gente, eu não morri, e eu tentando me fazer com que eles me percebessem, e aí eu comecei a jogar as pétalas de rosas para cima, e aí foi quando começaram a perceber, né, de Cléria, que estava ainda no centro, ela falou, nossa, Beto tá aqui. E aí nossa, me deu uma alegria quando perceberam que eu estava vivo, e eu acordei. Gente, nunca mais eu pedi nada aos espíritos para me mostrar nada, porque foi uma sensação, ao mesmo tempo, tão angustiante, tão real, né, que é justamente eu lendo os livros e eu justamente entendi, eu falei, é justamente esse processo. Eles me mostraram como é que acontece após a morte. Então a educação para a morte é extremamente necessária. A gente não é educado para a morte, a gente teme a morte. Só que a gente sabe que a morte é o nosso destino. A gente começa a morrer a partir do momento que a gente nasce, né? Começam a morrer células e vai nascendo mais células, mas a gente vai se deteriorando. É a questão biológica do nosso corpo físico. Então, é o nosso destino. Então, a gente vai morrendo aos pouquinhos. Então, a gente tem que começar a se educar para a morte. Compreender que a morte não é o fim, que o inferno não existe, que o céu também não existe, esse céu da maneira como eles acreditam. Existem mundos espirituais que vai ser de acordo com o seu merecimento vibratório, a maneira como você conduz a sua vida, que vai determinar para onde você morreu. Então, o conhecimento sobre as vidas da vertente espirituais é o que vai te dar força para você compreender. Então, ops, morri. E agora? É justamente você parar para pensar, como eu estou conduzindo a minha vida? Para quando você compreender tudo isso que eu estou dizendo aqui, para no momento que você chegar, que todo mundo vai chegar ao seu momento, você vai parar e pensar, poxa, agora eu sei como é que morre. Não tem nada de morte com foice, né? Não tem nada de céu, inferno, demônios ou um anjo que vai estar lá para arrebatar você. É apenas o desligar do corpo físico, do espiritual, como eu expliquei aqui. Então a gente não tem o que temer, né? A gente apenas precisa olhar com um olhar mais amplo. Gente, tá contando o tempinho de encerrar nossa live. Eu vou encerrar, jogar ela no IGTV e volto pra gente estar fazendo a nossa segunda parte e finalizar a nossa live, tá bom? Volto já! Só vou ler aqui rapidinho um comentário que eu sei que surgiu aqui. Peraí, cadê? Mariana diz, live linda, tenho medo da morte, mas me senti um pouco melhor assistindo a live. Me emocionei várias vezes, vi uma tia partindo em janeiro e antes de morrer, ela falava mãe. Foi muito emocionante. Tá vendo? Gente, são 13 mil... cadê? Volta. 35.540 casos relatados por doutores em hospitais falando dessas experiências. Então, acontece com todo mundo. Aconteceu com minha avó também, minha bisavó. Vamos lá. O tempo está caindo aqui, mas dá tempo de ler alguma coisa. Vamos lá.
Laiane, a síndrome do pânico que tratei anos, só o espiritismo me esclareceu que era uma recordação da personagem que não entendia a vida espiritual, e sofreu muito, mas entendo que o Pai nos deu nova oportunidade. Isso, essa compreensão de que somos espíritos eternos, de que a vida continua, gente, é o que vai nos dar toda a bagagem para a gente saber lidar com o momento do desprender do corpo físico. Volto já, gente. Ops, virei aqui.